rolar. A gente sabe, né? Aquela cena clássica em casa, a briga diária para tirar as crianças da frente das telas, aquela coisa de meu filho só quer o celular, ou então como é que eu limito isso sem começar uma guerra? Hoje vamos olhar bem de perto para esse desafio. A gente juntou um material bem rico aqui. Tem desde relatos assim muito intensos de pais que viveram isso na pele, como o da Nádia, até análises de especialistas falando de neurociência, desenvolvimento infantil. A ideia é entender por que essas telas grudam tanto a atenção e, o mais importante, achar estratégias que realmente funcionem baseadas nessas fontes para diminuir o tempo de tela sem transformar a casa num, sei lá, campo minado. Bora lá desvendar isso? Bom, para começar, por que essa atração é tão forte? Quase hipnótica, né? As fontes falam muito da química do cérebro. Dopamina. Exato. A dopamina... Cada notificaçãozinha, cada vitória num jogo, libera esse negócio do prazer. É quase um caça-níquel cerebral que vai criando um ciclo. Fica difícil sair. E é importante a gente notar que o design desses aplicativos, desses jogos, não é nada inocente. É pensado para isso. Aquela rolagem que nunca acaba, sabe? As recompensas que aparecem do nada, as cores super vibrantes. Tudo isso é projetado, assim, para fisgar e manter a atenção. Eles usam mesmo a psicologia comportamental a favor deles. Entendi. E o que é fascinante e um pouco preocupante é como isso mexe com o cérebro que ainda está se formando. Faz com que a recompensa imediata pareça muito mais legal do que, sei lá, conversar com alguém ou brincar de algo que exige mais esforço, né? E as consequências disso vão além só dessa coisa do vício, certo? A gente vê isso nos relatos, como o da Nádia, com o Breno, 3 aninhos. Pequeno, né? Pois é. Chegava a ficar 6 horas por dia nas telas. 6 horas! E a escola começou a perceber uns comportamentos preocupantes. Dificuldade de olhar no olho, um pouco de agressividade, seletividade para comer, umas birras muito intensas. E isso meio que acendeu um alerta lá sobre sintomas parecidos com os do espectro autista. Algo que as fontes também comentam com cuidado. Sim, esse é um ponto bem delicado e que a gente precisa abordar com muita calma. É fundamental deixar claro, as fontes não estão dizendo que tela causa autismo. De jeito nenhum. Certo. O autismo tem bases complexas, genéticas, ambientais. O que acontece é que a superexposição à tela, principalmente antes dos 3 anos, pode sim levar a comportamentos que parecem com os do autismo, que se confundem. Ah, entendi. Tipo Dificuldade para socializar, atraso na fala, alguns comportamentos repetitivos. Isso porque quando a criança está muito tempo na tela, ela perde chances preciosas de interagir cara a cara, de explorar o mundo real, sabe? E isso é vital para o desenvolvimento. Faz sentido. E nem falamos ainda dos impactos físicos, né? Sedentarismo, que aumenta o risco de obesidade, problemas de visão e o sono. Aquela luz azul atrapalha demais a melatonina. Nossa, é verdade. Mas aí é interessante que nos relatos aparece uma luz no fim do túnel. A chance de reverter isso. A Nádia mesmo conta que quando ela cortou as telas, assim de vez, a melhora do Breno foi, e ela usou essa palavra, absurda, em 2 semanas. 2 semanas, é rápido. Muito rápido. Ele começou a interagir mais, as birras diminuíram muito, passou a comer melhor. E a Thaís Araújo também falou algo parecido. Disse que depois de 10 dias sem tela, parecia outra criança em casa. Essa velocidade da melhora me pegou um pouco de surpresa, confesso. De fato, essa capacidade do comportamento da criança se reorganizar tão rápido quando a gente tira esse excesso de estímulo da tela é bem notável. Isso só reforça o quanto o ambiente, a interação, tem um peso enorme no desenvolvimento. Mostra que em muitos casos, onde o problema principal é mesmo a superexposição, mudar a rotina, oferecer outros estímulos, nossa, pode ter um efeito muito positivo e relativamente rápido. Então, tá. Entendemos o problema, o porquê, os riscos e até essa esperança da reversão. Mas como fazer na prática? O que as fontes dizem sobre o como? Uma coisa parece ser um mantra: consistência. Consistência. Exatamente. A especialista Mayra Gaiato, por exemplo, aponta um erro bem comum. Qual? Ceder depois daquela birra monumental, sabe? Ou então usar a tela para acalmar a criança rapidinho quando está em público para apagar o incêndio. Ah, sim. O famoso, toma aqui o celular para ficar quieto. Isso.
Só que isso, na verdade, ensina para a criança que aquele chilique funciona para ela conseguir o que quer. Reforça o comportamento que a gente não quer. Entendi. Então tem que ser firme. Tem que bancar o combinado. Definir regras claras ajuda muito. Por exemplo, ter horários certinhos para o uso. Talvez criar zonas livres de tela em casa, tipo nada de celular no quarto ou na mesa de jantar. Boa ideia. E uma regra de ouro: nada de telas 1 ou 2 horas antes de dormir. Isso é crucial para o sono. Usar aqueles cronômetros visuais, sabe? Pode ajudar a criança a entender quando o tempo está acabando. E tem a questão do exemplo, né? Que as fontes batem bastante na tecla. Fundamental, o exemplo dos pais. Se a família inteira entra numa dieta digital, todo mundo reduzindo o próprio uso, a mensagem é muito mais forte. Criança aprende vendo a gente fazer, né? Total. Outra dica prática que eu achei interessante nas fontes é diferenciar os tipos de tela. Parece que a TV, apesar de ser tela, é vista como talvez menos pior que celular e tablet. Faz sentido isso? Faz sim. A lógica por trás disso é que, geralmente, na TV, a criança assiste a uma história com começo, meio e fim. Ela não tem aquele controle total de ficar pulando de vídeo em vídeo ou repetindo só aquele trechinho viciante, como acontece muito no celular ou tablet. Ah, entendi. Menos interatividade nesse sentido de controle total do fluxo. Isso. Por isso, a recomendação forte é zerar ou pelo menos minimizar ao máximo o uso de celulares e tablets na primeira infância. E claro, não é só tirar, né? Tem que colocar algo no lugar. Exatamente. A chave é substituir, não só proibir. Oferecer alternativas que sejam legais de verdade para a criança. Tipo, Brincar na rua, no parque, se possível, jogos de tabuleiro em família, ler junto, fazer a arte, massinha, ajudar a fazer um bolo, coisas que estimulem a criatividade e a interação de verdade. e como lidar com a frustração da criança na hora de desligar? É importante validar o sentimento, dizer algo como: eu sei que você está chateado porque o tempo acabou. Reconhecer a frustração dela. Mas, ao mesmo tempo, manter o limite firme. O nosso combinado era esse. Agora vamos fazer outra coisa legal. E claro, se a coisa estiver muito difícil, se a dificuldade for muito intensa, procurar ajuda profissional é sempre um caminho, viu? Não hesitar. Bom, então, resumindo um pouco essa nossa conversa, essa análise, parece que reduzir o tempo de tela não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo. É uma jornada. E isso, uma jornada, exige paciência, né? Dar o exemplo, ser consistente e, talvez o principal, construir um mundo fora das telas que seja interessante, que seja rico, que convide a criança a participar. Não é para ser uma guerra contra a tecnologia, né? É mais uma busca por equilíbrio. Exato. E tudo isso que a gente conversou, baseado nas fontes, nos deixa com uma pergunta importante para pensar, né? Qual seria? Ao moldar hoje como as nossas crianças se relacionam com as telas, como é que a gente está, na verdade, moldando a capacidade de foco delas no futuro? A capacidade de ter conexões reais, profundas, e até a habilidade de lidar com o tédio, com a frustração. Como isso vai ser na sociedade de amanhã? Uau! Mergulhando nisso que as fontes apontam. Por onde a gente começa? Quais são os efeitos, assim, mais concretos? Parece que o corpo é o primeiro a reclamar, né? Sim, o corpo dá sinais bem claros. O mais óbvio, talvez, seja o sedentarismo. Ficar parado na frente da tela aumenta muito o risco de obesidade infantil. Que já é um problemão. E tem mais. Um estudo que o material cita, de um pesquisador chamado Nagata, de 2021, é bem preocupante. Ele mostra uma ligação entre o tempo de tela e mais chance de desenvolver transtorno da compulsão alimentar, já na infância e adolescência. Nossa senhora, que sério isso. E os olhos? Muita gente fala do cansaço visual. Com certeza. É a tal da fadiga ocular digital. Aquele olho seco, cansado, dificuldade de focar depois de um tempo, é super comum. E essa exposição longa, principalmente à luz azul, pode sim aumentar o risco de miopia. E o que fazer? Olha, os especialistas recomendam pausas, né? Aquela regra do 20-20-20 é uma boa. A cada 20 minutos, olhar para algo longe, tipo uns 6 metros, por 20 segundos. Ajuda a descansar a vista. Boa dica. E tem o sono também, crítico. A luz azul que sai das telas, ela bagunça a produção de melatonina. É o hormônio que diz para o nosso corpo a hora de dormir, sabe? Sei. O resultado: fica mais difícil pegar no sono, a qualidade do sono piora e a pessoa fica mais sonolenta durante o dia.
A recomendação geral é, olha, tentar evitar telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Faz todo sentido. Não é só a luz, né? A cabeça fica ligada também. Exatamente. A estimulação mental também atrapalha desligar. E para fechar a parte física, não dá para esquecer das dores. Pescoço, costas, ombros, tudo por causa daquela postura curvada que a gente fica no celular, no tablet. É verdade, posição péssima por horas. Bom, e saindo do físico, e a parte emocional? Mental. Os relatos que a gente viu, como o da Nádia sobre o Breno, o da Thaís sobre o Francisco, foram bem intensos, né? Nossa, muito. Os impactos emocionais e mentais são profundos. Bem estudos que acompanharam as pessoas por mais tempo, sabe? Tipo um que o material menciona, de Oswald e colegas, de 2020. Eles mostram uma correlação bem forte entre o uso excessivo de telas, principalmente redes sociais, com mais ansiedade, sintomas de depressão, autoestima mais baixa, mais irritabilidade também. Isso é algo que fica? Ou é só enquanto tá usando muito? Olha, as fontes sugerem que essa ligação é mais complexa, não só um efeito passageiro. E tem outra coisa, a dificuldade de concentração. Pensa naquele bombardeio de vídeos curtos, notificações. É constante. Pois é, isso parece que treina o cérebro para distração. Aí fica difícil focar em algo que exige mais tempo, como ler um livro, estudar. Algumas fontes até falam que pode parecer ou piorar sintomas de TDAH, sabe? O déficit de atenção. Entendi. E aquela questão da irritabilidade quando tira a tela. As crises que as mães descreveram. Chegamos num ponto-chave, a regulação emocional. Lembra das crises do Breno e do Francisco? Aquela raiva intensa quando a tela era desligada? Isso pode ser um sinal de dependência mesmo. Tá ligado àquele ciclo da dopamina no cérebro que fica buscando a recompensa rápida da tela? E a melhora deles depois que diminuiu o uso foi impressionante, né? Muito. A Nádia e a Thaís contaram como o comportamento mudou radicalmente para melhor. Isso reforça muito essa ligação. Criança, foi marcante ouvir aquilo. E tudo isso, emoção, foco. Conecta direto com o desenvolvimento da criança como um todo, né? Principalmente os bem pequenininhos. Exatamente. Para bebês, crianças ali até uns 2, 3 anos, o recado das fontes é bem direto. Tela demais, rouba tempo de interação real, cara a cara. E é essa interação que ensina a falar, a entender o outro, a se relacionar. Por isso que não recomendam antes de uma certa idade, né? Isso. A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas falam para evitar telas antes dos 18, 24 meses, exceto uma videochamada rapidinha com a vovó, talvez. Entendi. E além da linguagem, tem as habilidades sociais, empatia. Se a criança interage menos com pessoas reais, ela treina menos a ler expressões, a negociar, resolver conflitos. E o consumo passivo de conteúdo pode tirar espaço da criatividade, da imaginação, do brincar livre. Certo. E teve um ponto bem interessante, talvez até um pouco polêmico, que uma das fontes trouxe. Sim, a BBC News Brasil levantou isso, que o excesso de tela pode levar a comportamentos semelhantes aos do espectro autista, tipo dificuldade de olhar no olho, de socializar, uns movimentos repetitivos, às vezes até atraso na fala. Mas é super importante deixar claro que os especialistas falaram. Não é que a tela causa autismo, né? Fundamental. Autismo é complexo, tem base genética, ambiental, mas a superexposição à tela pode sim imitar alguns sintomas, ou talvez piorar um quadro que já existe. Mas a boa notícia, que apareceu nos relatos em estudos, tipo um da UCLA que foi citado, Qual? é que esses sintomas, tipo autismo que a tela induz, parecem ser reversíveis. Quando diminui muito o uso da tela, eles tendem a desaparecer. Ufa, isso é um alívio. E com tudo isso acontecendo com a criança, como é que fica a família, a dinâmica em casa? Fica bem abalada, né? As fontes falam muito de uma desconexão familiar. Cada um no seu mundinho, na sua tela. Isso diminui o tempo junto, de qualidade, as conversas que fortalecem os laços. Menos conexão real. Exato. E para piorar, a própria tentativa de controlar o tempo de tela vira uma briga constante. Uma fonte de estresse enorme, como muitos pais contaram nos vídeos. Especialmente aqueles com menos ajuda, menos rede de apoio, sabe? Esse ponto foi bem destacado. Nossa, é um ciclo vicioso. Então, o cenário que o material todo desenha é bem claro. O excesso de telas mexe com tudo.
corpo, mente, desenvolvimento e harmonia em casa. É muita coisa. É muita coisa. E entender essa dimensão toda é o primeiro passo, né? Reconhecer esses efeitos sem se culpar, mas com consciência. É isso que permite a gente buscar um caminho mais equilibrado. Uma coisa que ficou clara nas fontes é que só proibir não se sustenta, né? A gente precisa ter alternativas. E alternativas que sejam, tipo, atraentes de verdade para a criança. Quais seriam essas alternativas que pegam mesmo? Olha, um ponto que achei super interessante no material é o tal do tempo verde. O contato com a natureza, sabe? Ah, sim, ar livre. Exato. E não é só para distrair. Parece que tem um impacto mais fundo. Ajuda a regular o humor, reduz o estresse, talvez até mexa com neurotransmissores, algo que a tela não faz. E claro, resgatar aquelas brincadeiras mais físicas, né? Pique-esconde, amarelinha, movimento e interação social. Isso é muito rico. Faz todo sentido. E para dentro de casa? A criatividade parece chave, né? Vi uma sugestão prática nas anotações de ter um cantinho das artes, com coisas simples, papel, tinta, massinha. Isso. Parece ótimo, mas será que não demanda muita supervisão o tempo todo? Então, as fontes sugerem que começar simples e deixar o material acessível pode até ajudar na autonomia da criança. Ah, entendi. E tem mais, né? Música, dança, fazer um teatrinho de fantoches são formas de expressão ótimas. Trabalham coordenação, imaginação. Legal. E a leitura? Essa não pode faltar. É um pilar. Criar um espaço gostoso para ler, ir à biblioteca. E o mais importante, ler junto. Mesmo com os mais velhos? Sim, independente da idade. Isso expande vocabulário e cria um vínculo. Nossa, muito especial. Outra coisa forte nos materiais. Jogos de tabuleiro, quebra-cabeças. Ah, adoro! São ótimos. Treinam lógica, paciência. E, de novo, é um tempo de qualidade em família, né? Conexão real. Percebi também um destaque para algo que talvez a gente subestime um pouco, que é envolver as crianças em tarefas práticas. Uhum. Como o quê, por exemplo? Ah, tipo, cozinhar junto, cuidar de uma plantinha, sabe? Tarefas de casa mesmo, adequadas para a idade. Sim, super importante. Parece que vai além de ocupar o tempo. Desenvolve responsabilidade, a criança se sente útil, competente, né? Exatamente. E, claro, observar a criança. Apoiar o que ela gosta. Seja esporte, ciência, dança. O interesse dela é um ótimo ponto de partida. Tá, mas aí vem a hora H, né? Desligar a tela. Ah, um momento crítico. A resistência, a birra, como lidar. Então, isso é esperado, né? Faz parte. O material que a gente viu bate muito na tecla da escuta ativa. Escutativa, como assim? É validar o sentimento, sabe? Dizer algo como, eu entendo que você está chateado por ter que parar agora. Ok, reconhecer a frustração. Isso. Mas, e esse é o ponto-chave, manter a firmeza na regra. Ser consistente. E um alerta importante, que veio dos vídeos da Mayra Gaiato. Não negociar na hora da crise. E principalmente, nunca, jamais devolver o aparelho só para a criança parar de chorar. Ah, a armadilha clássica. Ceder para ter paz na hora. Exato. Porque isso só ensina para a criança que a birra funciona. Reforça o comportamento que a gente quer evitar. Complicado, mas fundamental não cair nessa. E a tecnologia, ela pode ajudar em algo nisso tudo? Ou é só vilã? Não, não é só vilã. As fontes mostram que ela pode ser usada de forma construtiva também. Falam, por exemplo, de controles parentais, aplicativos que ajudam a gerenciar o tempo. Certo. E uma coisa interessante, usar timers visuais, tipo ampulhetas. Ampulheta, como isso ajuda? É que o tempo é algo abstrato para a criança, né? O timer visual torna ele concreto. Visível. Ah, ela vê o tempo acabando? Exatamente, isso pode diminuir a ansiedade da transição, que muitas vezes é o que dispara a frustração. É usar a tecnologia de um jeito estratégico, sabe? Quase como ferramenta para ensinar limite e autogestão. Entendi. Usar a própria tecnologia para ajudar a lidar com ela. Interessante. Pois é. E amarrando tudo isso, o ambiente em casa é decisivo. O exemplo dos pais conta muito. Como nós usamos as telas, né? Verdade. O famoso faço o que eu digo. Exato. As fontes, incluindo o material da BBC, reforçam muito a importância de ter regras familiares.
claras, consistentes, tipo refeições sem telas, quartos sem telas. E definir junto, se possível. Sim, quando a idade permite, definir junto ajuda muito na adesão de todo mundo. Cria um senso de time. Então, assim, a mensagem principal que a gente tira desse aprofundamento é buscar um equilíbrio, né, que funcione para cada família. Eu achei uma frase nas anotações que resume bem. Achei forte. Reduzir telas não é punir, é devolver a infância às crianças e a presença aos lares. Nossa, é uma colocação potente mesmo, dá o que pensar. E levanta uma questão, né? Investir nessas alternativas, nessas conexões fora da tela. Não é só gerenciar minutos, é, no fundo, fortalecer a resiliência das crianças, fortalecer os laços da família. Fica a provocação para quem está ouvindo. Qual o pequeno passo? Qual dessas ideias que a gente falou pode ser introduzida na rotina? Talvez hoje mesmo. Excelente reflexão final. E para quem curtiu essas ideias, se conectou com a conversa, este conteúdo faz parte do nosso trabalho aqui no canal Pais em Sintonia. Se você achou útil, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e quem sabe compartilhar com outras famílias que também estão buscando esse equilíbrio.